Minha gente, como é bom podermos estar juntos aqui para lermos a palavra, estudarmos a palavra, para podermos cultuar ao Senhor como igreja, reunidos neste lugar. E nós vamos dar sequência à nossa série de mensagens que temos compartilhado com vocês aqui durante esse segundo semestre. Nesse momento estamos começando a entrar e vamos hoje ler o capítulo 7 de Romanos, mas para darmos a abertura, eu quero que você leia comigo os versículos 21 ao 23. Romanos capítulo 7, versículos do 21 ao 23, e nós temos a seguinte leitura para nós. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Pai querido, obrigado por lermos agora a porção da Tua palavra e nós clamamos ao Senhor. Fala conosco, ministra a Tua verdade a nós, que a nossa mente e o nosso coração estejam abertos ao que o Senhor tem para nos falar. Não nos deixa estar distraídos com qualquer coisa, Pai, mas que a Tua palavra possa estar guardada em nossos corações, para que isso possa transformar nossa mente e nossas atitudes para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos ler, então estamos lendo este texto de Romanos, e o que nós temos percebido nessa leitura é a riqueza desta carta. Com certeza, ela é a carta de Paulo mais profunda, mais detalhada e mais rica, né, para nos descrever o que é o Evangelho. Pois é exatamente isso que Paulo está defendendo até agora. Ele abre o seu texto, abre esta carta com aquela parte, aquela sequência formal das cartas, né? A apresentação dele mesmo, a apresentação do destinatário, graça e paz. E logo no versículo inicial, logo no começo da sua primeira declaração, importantíssima desse texto os versículos 16 e 17, que o Evangelho é o poder de Deus que traz a salvação a todos os homens, que nós não devemos nos envergonhar. E ele está, então, desde este momento, a partir dos versículos 18 do capítulo 1 até agora, apresentando todos os efeitos, a situação do Evangelho, a situação que o Evangelho nos encontra, aquilo que Jesus fez por nós, trazendo justificação, e também agora, né, desde o capítulo 6 nós vimos isso, os efeitos a longo prazo na nossa vida, em transformação de natureza, de pensamentos, de atitudes, para esta nossa vida. Então nós temos acompanhado isso, e agora no capítulo 7, nós vamos dar uma olhada naquilo que algumas questões que precisam ser respondidas aqui dentro desse texto, que são as seguintes. A pergunta que a gente vai tentar responder é a seguinte: qual é a autoridade da lei sobre as pessoas? Nós vamos entender o que é a lei do Senhor. Outra pergunta importante que vai ser respondida aqui é: como o pecado utiliza a lei para despertar em nós? Qual é a natureza da lei? Qual é a natureza do pecado? E como um filho de Deus se relaciona com o pecado? Como eu tenho dito, como eu já falei logo no começo, nós temos visto, e Paulo tem demonstrado, exatamente esse estado pecaminoso e triste dos seres humanos,
todos sob condenação, mas quando o Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo chegam a nós, elas trazem o milagre da justificação, ou seja, a justiça de Deus que é disponível a nós por meio da fé. Agora, o Evangelho não se... os efeitos do Evangelho não são de um evento único. É claro que temos um momento decisivo, de virada de chave, de virada de sentido da nossa vida, e a partir de então, o Evangelho continua a nos transformar. Nós começamos a perceber mudanças em nossa atitude, em nossa identidade, porque nós estamos... O Evangelho, na verdade, nos chama a nos parecer, a nos identificar com Cristo, tanto na sua morte, no seu sepultamento, como na sua ressurreição. Então, Deus nos transforma, transforma os pecadores redimidos à semelhança de Cristo. Nós vamos ler agora esse capítulo 7 de Romanos, e um grande assunto que vai estar presente e que Paulo já citou de algumas formas já nesta carta de Romanos, mas que agora ele vai olhar com bem muita atenção, com bem muito cuidado, com bem muita dedicação, é a lei. A lei. E aí eu preciso introduzir você um pouco nesse assunto. A lei do Senhor, ela é a sua declaração do seu caráter. Ela é a apresentação dos padrões de Deus para a vida do ser humano. Deus como o Senhor, que criou o universo, que sustenta o universo e que governa a história e a vida dos homens, e ainda mais, é aquele a qual nós, seres humanos, prestaremos conta da nossa vida. Ele estabelece a sua lei. Desde o início, desde o Gênesis, desde o jardim do Éden, a lei de Deus vai sendo apresentada a nós. A primeira grande lei de Deus apresentada aos homens é aquele mandamento tão singelo, tão pequeno, de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E durante toda a história do homem, Deus vai orientando, vai mostrando e indicando qual é a vontade dele, tanto daquilo que Deus quer que o homem faça, como, obviamente, aquilo que Deus não quer que o homem faça. E dentro da história bíblica, nós vamos chegar a um ponto alto de estabelecimento da lei de Deus, quando, na época de Moisés, Deus o envia para libertar o povo de Israel do Egito. Obrigado. E nesse processo de saída do Egito, mas principalmente no objetivo de entrar numa terra chamada de Terra Prometida, onde aquele povo agora poderia experimentar das promessas de Deus, Deus coloca para aquele povo que estava a caminho desta promessa as suas leis. Então Deus estabelece com muita clareza as suas leis. Nós conhecemos uma grande parte dos mandamentos de Deus. Um dos principais mandamentos que nós conhecemos, e inclusive estes mandamentos foram escritos pelo próprio Deus, são os 10 mandamentos. Deus escreve estes mandamentos em duas tábuas de pedra e os entrega a Moisés. E obviamente também na história deste caminho entre o Egito e a Terra Prometida, Moisés também vai estabelecendo diversas legislações derivadas destes 10 mandamentos.
Então, nos 10 mandamentos, nós encontramos o centro da lei de Deus e todos os outros mandamentos que estão presentes na lei mosaica, desde Êxodo, aliás, desde Gênesis. Obviamente, nós temos já mandamentos, apesar do texto de Gênesis ser uma narrativa, né, ser um texto narrativo que conta várias histórias, mas nós vamos encontrar vários mandamentos ainda já presentes, né, dentro do texto de Gênesis. Como, por exemplo, esse que eu citei, da árvore. Nós temos, por exemplo, a questão do casamento, a questão do assassinato. São alguns outros mandamentos que, de maneira salteada, são apresentados no texto de Gênesis. Mas é a partir do Êxodo, no livro de Êxodo, que nós vamos encontrar com mais intencionalidade Moisés escrevendo leis. Êxodo, nós vemos as leis dos 10 mandamentos. Em Levítico, nós vamos ver toda a legislação do ministério sacerdotal, do serviço na tenda. Nós vamos ter números também, contando histórias, mas também leis. E aí, aquelas histórias, elas são histórias que baseiam leis. No Deuteronômio, que é a recontagem dessa história desde Êxodo, Levítico e Números. Então, nós fechamos aí o Pentateuco, e dentro do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, nós vamos encontrar a lei de Moisés. A lei de Moisés, minha gente, não era a única lei que existia no mundo. Neste mesmo período em que Moisés escreve, né, estabelece estas leis do nascimento da nação de Israel, outras nações ao redor também já possuíam as suas próprias leis. Nós vamos encontrar leis no Egito. O Egito tinha um código legislativo. Nós vamos ter um código legislativo também muito presente na Mesopotâmia, ou seja, eram nações poderosas que estavam ao redor daquele povo de Israel. E só que a grande diferença das leis destas pessoas ou destas nações para a lei bíblica é que estas leis externas, essas leis dos outros povos, elas tinham diversas interpretações, elas tinham muitas vezes um desequilíbrio de aplicação, ficava muito sujeita à subjetividade, à interpretação, havia muitos problemas. Mas a lei do Senhor, ela é estabelecida com muita clareza. Deus fala, escreve e estabelece a sua lei para o povo, seu povo Israel. E quando o apóstolo Paulo prega o evangelho ali, né, nessa região da Europa, e vai chegar em Roma, que nós estamos lendo o livro aos Romanos, ele vai apresentando o seu evangelho. E nós já vimos Paulo falar em alguns momentos aqui sobre a lei. Por exemplo, quando Paulo declara que a justificação é pela fé, independente da obediência à lei. Isso levanta dúvidas. As dúvidas são as seguintes. Por exemplo, mas Paulo, não foi Deus que estabeleceu a lei? E agora? A lei não funciona mais? A lei, ela estava errada? Então, algumas dessas dúvidas faziam parte da mentalidade, com certeza, dos romanos ali, e Paulo vai tentar agora responder a essas questões. Então, eu quero que você acompanhe comigo agora essa leitura do capítulo 7 de Romanos, a partir do versículo 1. Acompanhe aí, tá? Diz assim: meus irmãos, falo a vocês como pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? E aqui então Paulo já dá a direção daquilo que ele vai começar a responder neste capítulo. Primeiro ele declara que ele sabe, ele tem ciência de que os romanos têm conhecimento a respeito da lei. Na igreja de Roma, essa igreja havia sido fundada por um grupo de judeus, e a grande maioria na história daquela igreja era de judeus. Mas em determinado momento da história,
os imperadores, se não me engano, aí eu não vou saber citar qual é o imperador. Eu não vou citar para não dar informação errada. Mas o imperador determinou que todos os judeus fossem expulsos de Roma. Então, os crentes que já pertenciam à igreja romana foram obrigados a sair daquela região. E aí ficaram somente os gentios, os irmãos gentios, e aquela igreja não deixou de crescer. Ela continuou crescendo, ela continuou multiplicando-se, até que em um determinado momento, um pouco mais à frente na história, o imperador permite que os judeus possam voltar a Roma, possam voltar a morar em Roma. E aí esses irmãos começam a retornar à convivência, mas agora eles chegam e encontram uma igreja que não é mais aquela igreja que eles deixaram. A igreja continuou crescendo, a igreja continuou multiplicando e começou a multiplicar com gentios. E aí, nesse sentido que Paulo ele fala sobre isso, porque é exatamente nesse momento em que os judeus estão voltando à convivência da igreja em Roma, que ele vai escrever essa carta aqui aos romanos para trazer esse equilíbrio, porque agora a igreja estava totalmente voltada aos gentios e os judeus estavam chegando, eles estavam ficando desconfortáveis. Eles não compreendiam como eles deviam se relacionar com aquela grande maioria, porque antes eles eram a liderança. E depois a liderança já era outras pessoas que haviam sido multiplicadas, haviam crescido e continuado, levado a igreja adiante. Quando eles voltam, agora eles vão ter que responder essas questões aqui. E aí Paulo vai respondendo. A primeira pergunta que ele faz aqui é: acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? E aí nós vamos encontrar uma pergunta que, na verdade, já traz uma declaração. Se nós olharmos essa pergunta de uma maneira positiva, nós vamos perceber que Paulo está nos mostrando a dimensão da autoridade, do governo, da lei de Deus sobre todos os homens. Deus, apesar de ter dado a sua lei à nação de Israel, para que a nação de Israel fosse um modelo de vida, de comportamento, no meio do mundo, entre todas as nações da terra, mas é óbvio que as aplicações da lei de Deus não estavam restritas somente à nação de Israel no tempo de Moisés. Nós vamos perceber que o Novo Testamento traz para nós todos os princípios da lei de Moisés. Se nós vamos encontrar alguma outra regulamentação que não tem a forma ainda, vamos dizer, a forma como era praticada, alterada, mas nós vamos perceber que o princípio, a razão por trás daquele mandamento que foi alterado em sua forma, permanece. Então nós vamos perceber aqui uma mudança de forma, a forma mudou, mas o princípio permaneceu. E mais ainda, este princípio é universal. E a primeira coisa que Paulo está falando aqui a respeito da lei é que a lei domina. E essa palavra autoridade que está aqui nesta pergunta é uma palavra que fala sobre governo, sobre senhorio, sobre dominação. Provavelmente alguma das versões de vocês pode ter a palavra domínio. Alguém tem alguma versão com a palavra domínio aí? Nessa pergunta aí? Acaso não sabem que a lei tem domínio em vez de autoridade, como está aqui? É autoridade na maioria das Bíblias aí? Ok, né? Mas essa é a palavra kyrios, né? Domínio. Tem domínio, né? Ok. Então, a lei tem domínio sobre todos os que vivem. Sobre todos os que estão vivos sobre a terra. Sobre todo ser humano que está vivo. A lei é senhor. Ela tem autoridade. E aí, Paulo vai, no versículo 2 e 3, trazer um exemplo. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem,
enquanto o seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Irmãos, nós temos aqui um exemplo que Paulo traz do casamento. E Paulo vai relembrar o estabelecimento da lei. Inclusive, o estabelecimento da lei sobre o casamento está escrito lá em Gênesis. Lá no capítulo 3, se eu não me engano. 2 ou 3. Eu sei que é no máximo 3. Está lá, estabelecimento do casamento. Acho que é capítulo 2. Capítulo 2. Finalzinho do capítulo 2. Está lá. O estabelecimento do casamento. Jesus vai invocar em 2 e é registrado pelo menos em 2 contextos do Evangelho, a respeito de um homem que deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Da forma como Jesus fala lá no Novo Testamento, se tornam uma só pessoa, e ele declara: o que Deus uniu, o homem não separa. E aqui o que nós vamos encontrar é que o casamento estabelece é uma unidade inseparável, indissolúvel. Não pode ser dividida. Não deve ser dividida. E se ela é dividida, ela tem consequências. Ela tem consequências drásticas. Consequências tristes. A pessoa que quebra essa lei está infringindo este mandamento. Só que Paulo não está querendo entrar no detalhe do casamento. Ele está simplesmente usando o casamento como um exemplo. Está usando como exemplo. E ele declara aqui no seu exemplo que os membros do casamento, o marido e a esposa, eles estão debaixo da lei do casamento enquanto eles estiverem vivos. Enquanto eles estiverem vivos, eles estão dentro da lei do casamento. Mas se um desses morre, o marido ou a mulher, no caso aqui, o marido morre, a mulher, ela estará livre daquele casamento, porque, obviamente, por causa da morte de um, o casamento é desfeito. Inclusive, essa é a declaração que fazemos aqui no casamento. Até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. Então, o que de fato dissipa a lei do casamento é a morte. Da mesma forma, e aí agora o versículo 4, perdão. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Observe essa declaração de Paulo com grandiosa sabedoria. Ele utilizou o exemplo do casamento como um modelo de que aqueles que pertencem ao casamento estão livres desse casamento e poderão ter um outro casamento se uma dessas partes morrerem, porque aí terá findado aquele casamento. E aí, esse exemplo do casamento se aplica a todas as leis. Todas as leis, toda a lei de Deus, ela só tem domínio sobre você enquanto você estiver vivo. No dia que você morre, você se livrou da lei. Você não cumprirá mais a lei não te exigirá mais nada. Mas olha o que Paulo fala nesse versículo 4. Ele declara que mesmo que eu e você não tenhamos morrido fisicamente, nós morremos para a lei através da morte de Cristo. Quando Jesus morre na cruz, e eu e você, que pertencemos ao corpo de Cristo, estamos unidos a Ele em sua morte, a morte de Jesus também se aplica a nós. E quando Jesus morre, nós também morremos. E se morremos, nós saímos do domínio da lei. Paulo fala no capítulo 6 que por causa dessa morte nós saímos do domínio do pecado.
Agora, no capítulo 7, ele acrescenta o fato de que ao participarmos da morte de Jesus pela fé, nós também saímos do domínio da lei para pertencer a um outro domínio, para pertencer a um outro Senhor, que ele já declara aqui no versículo 4, aquele que ressuscitou os mortos. Então, nós deixamos de servir a lei, nós deixamos de estar debaixo da autoridade da lei, nós deixamos de prestar contas à lei e agora somos colocados debaixo de um outro senhorio, o senhorio de Jesus Cristo, a fim de que venhamos dar fruto para Deus. Agora o versículo 5. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Antes de explicar esses dois versículos, eu quero mostrar para vocês, e a gente vai perceber que este capítulo 7, até agora, dos capítulos que nós lemos, é com certeza o capítulo mais difícil. A gente vai ver que ele é intrincado, ele é bem complexo, cada frase aí diz muita coisa. Então, fica bem atento aí, tá? Olha só, vamos olhar os versículos 5 e 6. Quando éramos controlados pela carne, Paulo vai apresentar a nós agora um outro conceito que pertence ao Novo Testamento com muita frequência, a palavra carne. E eu preciso explicar isso para vocês, para que você entenda o que significa isso que a Bíblia chama de carne. Quando nós olhamos simplesmente essa palavra no português, eu imagino que você, que não está um pouco acostumado com o Novo Testamento, vai imaginar rapidamente que é o seu corpo. Você vai olhar e vai dizer, essa carne aqui, ó, essa carne aqui, ela de fato, ela é o problema. Mas, irmãos, não é exatamente isso que o Novo Testamento está falando quando está nos falando sobre a carne. Este, na verdade, era o pensamento dos gregos. Os gregos, eles tinham o pensamento de que o corpo era mau, completamente mau, e que a alma estava presa no corpo enquanto vivia. Enquanto estava nesta vida, a alma estava presa, escravizada pelo corpo mau. E aí, quando a morte chegava, a grande virtude ou o grande desejo dos gregos era que o corpo ia ao pó e a alma finalmente estaria liberta deste corpo. Este não é o ensino do Novo Testamento. O Novo Testamento nos fala sobre o nosso corpo como pertencentes à nossa natureza. Você também, o seu corpo é você, obviamente. Deixa eu dar um beliscão em você para ver se você não sente. É você que está sentindo, tá certo? O seu corpo não é separado de você, como se fosse algo mal, como se fosse algo maligno. Na verdade, Deus nos criou com um corpo ideal. Foi Deus quem criou o seu corpo. Amém? Amém. Foi Deus quem criou você na plenitude de quem você é. Mas quando a Bíblia usa a palavra carne, ela está falando no sentido do malefício, no dano que foi causado em nós, não só no nosso corpo, mas no mais profundo do nosso ser, tanto na dimensão espiritual, como obviamente na dimensão física, pelo pecado. O pecado cometido por Adão, lá no jardim, destruiu tudo o que há de bom na criação de Deus. As coisas boas que Deus criou, agora elas são pervertidas. Elas são usadas de uma maneira destrutiva. E nós vamos ver, por exemplo, o que o pecado vai fazer através até da lei. Ele vai pegar a própria lei de Deus e vai trazer
mal. Isso também funciona em nosso corpo. Deus nos criou com um corpo para glorificá-lo. Mas o pecado, esse terrível mal, que nós abrimos a porta para que ele entrasse através de Adão, ele destruiu esta beleza que é o nosso corpo. Os teus olhos foram feitos para serem santos. A tua língua foi feita para ser santa, para glorificar a Deus. Os teus pés foram feitos para caminhar em caminhos de verdade e justiça. As tuas mãos, enfim, todo o teu corpo, todo o nosso corpo. Porém, o pecado faz com que nós usemos o nosso olhar de maneira maliciosa. A nossa língua destila veneno. Os nossos pés caminham pelo pecado. As nossas mãos, elas estão cheias de violência e de maldade. Mas isso foi o que Deus planejou? De maneira nenhuma. Mas Paulo vai nos mostrar que quando estávamos sem Cristo, não havia freio, não havia controle nosso. Na verdade, estávamos debaixo não só do domínio da lei, mas estávamos debaixo do domínio da carne. Estávamos entregues a nós mesmos, neste cenário de dano. Estávamos machucados, feridos e sujos, entregues aos nossos próprios desejos. E ele vai dizer, pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nossos corpos. Paulo vai começar a dar algumas pistas aqui. Além do próprio pecado, adentrar a nossa natureza e danificar esta beleza, pois Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Mas por causa do pecado, nós somos no máximo uma caricatura. Mas o que nós vamos encontrar ainda nessa frase aqui é que o pecado, ele utiliza-se também da lei para aflorar-se em nós. Então, quando um homem, uma mulher, ouve um mandamento, ou seja, uma declaração daquilo que é certo a ser feito, o que é que desperta na nossa carne? O que é que desperta em nossa natureza? O desejo de desobedecer. Se eu pegar aqui uma cadeira e colocar aqui escrito, não sente, meu irmão, parece que o nosso corpo, ele se inclina, ele é atraído. O nosso olhar, simplesmente, se você não ver, você vai querer ver. E aí quando você chegar e você ver essa declaração, você vai se perguntar, por quê? Quem foi a pessoa que fez isso? Que absurdo! Eu sou uma pessoa livre! Eu posso fazer o que eu quiser! E não tem quem manda em mim! E a gente vai começar a nos justificar em nossa mente para fazer o quê? Desobedecer à declaração, desobedecer ao mandamento, desobedecer à lei. Então, o pecado é tão terrível, é tão enganador, que ele usa até as coisas boas, o nosso corpo, a criação de Deus, a lei de Deus, para nos aprisionar. E aí, ele nos leva ainda no versículo 5, a dar fruto para a morte. Ou seja, sermos não só pessoas que se prendem ao pecado, mas sermos agentes do pecado, multiplicadores do pecado e do dano. Mas aí o versículo 6, mas agora quando? Agora que fomos alcançados pelo Evangelho, agora que temos uma nova relação com Jesus, morrendo para aquilo que antes nos prendia, ou seja, morremos para a lei, morremos para a carne, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma escrita, ou da forma da lei escrita. Antes, a lei governava sobre nós. A carne, então, era despertada a desobedecer por causa da lei.
E duas coisas eram feitas nesta dimensão de vida aqui. A primeira coisa que nós fazemos nesta dimensão de vida aqui é dizer assim: eu vou me libertar da lei de Deus. Eu desprezo a lei de Deus. Eu não vou cumprir a lei de Deus. E se você olhar para o mundo hoje, a grande maioria das pessoas vivem sob esse padrão. Eu não acredito em Deus. Eu não acredito na lei de Deus. Nós vamos chamar esse tipo de atitude de libertinagem. São pessoas que querem e que vivem de maneira libertária em relação à lei de Deus. Eles desprezam a lei de Deus e dizem assim: não vou cumprir. Essa é a minha decisão. Esta é a minha declaração de independência. Mas uma outra atitude pode ser despertada pela mesma carne em relação à lei, que é a ideia de que eu vou me esforçar. Eu vou praticar. Eu vou ser melhor. Mas eu vou fazer isso porque eu consigo. E aí, de uma maneira forçosa, você vai começar a cumprir um monte de mandamentos e declarações, mas estas declarações e esta obediência, ela é simplesmente uma obediência exterior. Você ainda não compreendeu a importância da lei. Você simplesmente se submeteu a esse jugo e se determinou a cumprir, fechando os olhos para todas as consequências e sem perceber que você não consegue. Você olha para si mesmo, e você se julga então melhor do que os outros, e acusa os outros, e aponta os outros. Esse tipo de atitude é chamada de legalismo. É aquela pessoa que se envereda na disposição carnal, humana, de praticar a lei de uma maneira exterior, sem compreender a natureza desta lei. Mas Paulo está dizendo aí no versículo 6 que nós somos libertados desse padrão. E Deus nos chama a abandonar a libertinagem. Deus nos chama a abandonar esta ideia de que nós não podemos, ou que nós devemos jogar fora as leis de Deus, e também, aliás, Deus nos chama a jogar fora esse modo legalista, religioso, apenas exterior de obediência. Esta obediência só para os homens ver, ou só para eu ver, pelo menos. Mas Deus nos chama agora para viver um outro modo de vida. E Ele chama aqui no versículo 6, um novo modo do Espírito. E no capítulo 8 ele vai explicar como é esse modo do Espírito, tá? Mas aqui já temos uma abertura. Um novo modo do Espírito que é diferente desse modo da lei, desse modo carnal, desse modo libertino, desse modo legalista. Modo do Espírito. Porque agora servimos a Cristo. Versículo 7. Paulo não vai detalhar como funciona esse modo do Espírito agora no capítulo 7. Ele só vai falar isso bem detalhadamente lá no capítulo 8. Então agora ele volta e abre mais um outro assunto. Ele ainda antes de continuar nesse ponto que a gente vai retomar na próxima pregação, ele vai responder outras questões primeiramente. E aí a primeira questão é a seguinte: que diremos então? A lei é pecado? Paulo acabou de mostrar, meus irmãos, que a lei que Deus estabeleceu, ela desperta o pecado em nós. O pecado utiliza-se da própria lei de Deus para nos aprisionar. Veja o que aconteceu lá no jardim. Deus declara: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E parece que deu comichão. Parece que né? Eva e os dois podiam lá comer de todas as árvores, inclusive da outra árvore, que era a árvore da vida. Mas por quê? Foram inclinados exatamente para desobedecer, porque a lei, o pecado, ela tem essa façanha, essa tentação
nos atrair para a desobediência. Mas aí a pergunta que Paulo vai falar: a lei é pecado? E ele responde: de maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E neste argumento, neste parágrafo aqui, eu quero apresentar aqui para vocês o que é que Paulo está nos mostrando. Paulo vai responder a pergunta: a lei então é pecado? A resposta é: de maneira nenhuma. E no versículo 12 ele vai, de maneira positiva, apresentar as características da lei. A lei, primeiramente, ela é santa. A palavra grega para santa é a palavra hagios, que significa diferente. Diferente de uma outra dimensão, de uma outra natureza, de uma outra... diferente da nossa, diferente de nós. A palavra hebraica é separado, mas a palavra grega significa diferente. Então, a lei de Deus ela é diferente da nossa natureza, pois, na verdade, a natureza da lei, ela expressa o caráter santo do Senhor. A lei é justa. A lei do Senhor não é exagerada, não é tirana, arbitrária, tola. Se nós olharmos, meus irmãos, a legislação do nosso país, não vai ser difícil encontrar leis absurdas. Leis sem pé nem cabeça. Leis que, na verdade, promovem o mal. É só ler qualquer código legislativo, desde a Constituição a qualquer outra lei que nós encontrarmos. Não vai ser difícil encontrarmos leis injustas, leis sem lógica, leis absurdas. Mas a lei do Senhor, ela é justa. E uma outra característica, a lei do Senhor é boa. Ela promove a bondade. Ela inspira-nos ao bem. Mas esta mesma lei, santa, justa e boa, ela é utilizada pelo pecado para nos matar. Paulo utiliza um exemplo aqui. Ele cita um mandamento, um dos 10 mandamentos. Na verdade, Paulo cita o 10º mandamento, que é: não cobiçarás. E o interessante sobre este mandamento é que dos 10 mandamentos, este é o único mandamento que não pode ser julgado por ninguém exterior a mim. Eu posso julgar alguém do mandamento não mate, porque eu posso ver se a pessoa matou ou não. Eu posso ver se alguém mentiu ou não. Eu posso ver se alguém roubou ou não. Se alguém honrou ou não seu pai, se alguém adora ou não a Deus, se alguém guarda ou não o sábado. Posso, mas eu não posso julgar alguém se ela cobiçou ou não, porque cobiçar é algo que acontece lá no segredo do seu coração, seu íntimo. Ninguém vai poder olhar para você e dizer para você que você cobiçou ou não cobiçou. Porque por mais que a gente às vezes consiga expressar a cobiça com falas e atitudes, nós podemos desconversar e dizer: não é verdade não. E ninguém vai poder dizer que não é. Porque ninguém sabe o que há em seu coração. E Paulo vai nos usar esse exemplo para mostrar como a lei
aliás, como o pecado é maligno, é nojento, pois ele usa a lei boa, justa e santa de Deus para nos inclinar ao mal. Eu nunca saberia que cobiçar é errado se a lei não tivesse dito a mim, não cobice. E talvez eu nunca teria cobiçado, mas ao receber esta lei, o meu coração se inclina a cobiçar. Então o pecado aproveita a oportunidade dada pelo mandamento e produz o desejo da cobiça. Paulo vai declarar no final do versículo 8, sem lei o pecado está morto. Se não houvesse lei, não havia oportunidade para o pecado se manifestar e se revelar. Porém, Deus, Ele declara a sua lei a nós, porque o Senhor é santo, justo e bom. Ela é uma expressão de quem Ele é. E ela é uma oportunidade para exercer a nossa responsabilidade. Tá certo? Mas, o que é que o pecado faz? Porque esta coisa tão boa, esta coisa tão linda e preciosa, e ela nos faz estar aprisionados. O pecado revive, o pecado desperta em meu interior e traz morte à minha alma. Através do engano. Agora vamos olhar o versículo 13 em diante. E então, o que é bom se tornou morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se tornasse extremamente pecaminoso. Esta pergunta aqui, do versículo 13, ela nos mostra que não é um mandamento. Porque talvez você pense assim, então era melhor que Deus não tivesse dado nenhum mandamento. Talvez alguém possa pensar isso. Se Deus não tivesse dado nenhum mandamento, não haveria pecado. Isso talvez seria a lógica que você encontrava nisso. E aí você possa dizer, então Deus fez algo mal aí ao nos estabelecer a lei. Não, meus irmãos. O texto está nos mostrando que essa coisa boa, ela não se tornou morte para mim pela natureza da lei. A lei não tinha esse propósito de me matar. É o pecado que aproveita esta coisa boa da lei e me desperta a desobedecer. E aí, através de uma coisa tão linda como essa, o pecado se torna mais pecaminoso. Extremamente pecaminoso, extremamente maligno. E aí eu digo uma coisa para você, no alto dessa pregação aqui agora. Meu irmão, minha irmã, nós devemos parar e brincar com o pecado. Porque com o pecado ninguém brinca. O pecado é capaz de pegar a lei de Deus, que é perfeita, que é santa, que é justa, que é boa, e fazê-la, através da minha vida, um instrumento de mal. Quanto mais se eu brincar com isso, se eu não levar a sério, se eu não tiver temor do Senhor. Então, minha gente, cuidado. Vamos lá, versículo 14. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Fui vendido por quê? Fui vendido por mim mesmo. Fui vendido pela minha própria vontade. No caso, eu pessoalmente não, né? Fui vendido por Adão, né? Fomos nós vendidos por Adão. Mas não é uma escravidão a qual nós nos rebelamos. Na verdade, nós somos muito favoráveis em toda a nossa vida a esta condição de pecado que Adão nos colocou. Tá certo? Por mais que nós, às vezes, podemos dizer assim, porque Adão comeu, lá. Talvez você tivesse comido antes. Né? Talvez tivesse dito assim, não coma, e você já comeu.
Vamos lá. Versículo 16. A partir do versículo 14, agora, nós vamos ter uma mudança muito importante. Você vai perceber, Paulo vai colocar-se, ele mesmo, como um modelo daquilo que está sendo dito aqui. Vamos voltar aqui, pois sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou. Ou seja, o que eu sou? Eu sou carnal. Ainda, eu, Paulo, e eu também, e você também, nós ainda temos em nós carnalidade. Ou seja, nós temos uma natureza que ainda é caída, que ainda se inclina ao pecado. Eu fui vendido como escravo ao pecado. Isso se manifesta em meus desejos. Isso se manifesta em minhas vontades. Isso se manifesta em meus pensamentos, em minhas atitudes. E Paulo está falando isso sobre ele. E nós podemos tomar isso para cada um de nós. Olha o versículo 15 agora. Não entendo o que faço. Isso é Paulo falando. Isso é Paulo falando em nosso nome. Porque também eu e você, muitas vezes não não entender o que fazemos. Pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E aqui é muito importante você observar que Paulo não está falando de qualquer pessoa. Paulo está falando de alguém que teve um encontro com Jesus. Porque aquele que não teve um encontro com Jesus, ele ama o pecado. Ele não odeia o pecado, ele ama. Mas nós, que fomos resgatados por Jesus e pertencemos a Cristo, odiamos o pecado, mas ainda vemos ser operada em nossa língua, em nossos pensamentos, em nossas atitudes, esta coisa odiosa. E aqui, antes de continuar, eu quero dizer uma coisa para você. Além de não brincar com o pecado, meus irmãos, nós devemos ter este sentimento que Paulo expressa aqui, de repúdio ao pecado. Talvez a gente pense, por causa de uma linguagem de amor que é expressa no Evangelho, que a gente pensa que amar, ele não significa que em alguma coisa a gente não deva odiar. Como assim, pastor? Explica essa frase aí, ficou meio estranho. As pessoas acham que porque você ama, você só ama e não odeia nada. Pois, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Quem ama o bem, odeia o mal. Pois não pode amar o mal e amar o bem ao mesmo tempo. Você entende essa questão? Nós precisamos entender isso com muita clareza. E o Evangelho nos apresenta isso, olhando para nós. Quantas vezes nós, como crentes, simplesmente aceitamos o pecado em nossa vida, aceitamos o mal em nossa vida e simplesmente nós nos justificamos. Não foi por ele, foi por causa disso, foi por causa daquilo outro, mas esse é o meu jeito, mas é porque eu sempre fui ensinado dessa forma, mas é porque eu não sei fazer diferente, e a gente vai se justificando, se explicando, e mesmo assim, por causa dessa atitude, o pecado vai ficando lá. Paulo está dizendo, eu faço. Eu não entendo o que faço. Pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Deus nos chama, meus irmãos. E esse texto que Paulo abre o coração, nós podemos olhar agora numa situação talvez tão constrangedora de Paulo. Paulo está se abrindo o mais profundo do seu ser, para que nós olhemos para ele, assim como também nós devemos olhar para o nosso interior e ver a sujeira que está em nosso coração. Quantos de nós estamos vivendo numa casa suja? E aí, quando eu falo de casa suja, talvez as mulheres imaginem a sua louça que está todo dia para lavar, o seu chão todo para varrer, as suas roupas acumuladas, enfim. Mas eu não estou falando disso. Porque se essas coisas da nossa casa nos incomodam, muito mais o pecado deveria nos incomodar.
Você e eu deveríamos ter essa postura de odiar o pecado que nós ainda cometemos, que ainda praticamos. Versículo 17. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Paulo percebe que Paulo se coloca exterior a esta prática, porque ele não compactua com ela. Mas ele mesmo assim percebe algo que é no seu interior, mas não é ele que está inclinando ao mal, o pecado. Versículo 18, olha o versículo 18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. E aí eu quero que você compreenda o que Paulo está dizendo, viu? Paulo não está falando só sobre o corpo, sobre ele mesmo ser completamente mal, mas ele pontua onde está esse mal. Onde está esse mal? Em minha carne, ou seja, em minha natureza danificada. Não há um bom, o bom não está lá, não há nada de bom ali. Pois tenho o desejo de fazer o que é bom. Eu desejo, eu anseio, eu quero, mas não consigo realizá-lo. Será que esse também não é o meu dilema? Será que esse também não é o seu dilema? Paulo se abre aqui, e eu quero convidar você a se abrir diante do Senhor nesta noite. Quantas coisas boas que nós precisamos fazer e queremos fazer, mas não conseguimos realizar. Versículo 19. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas é o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Quando Paulo está falando isso aqui, ele não está simplesmente se conformando. Na verdade, ele está quase que como o Jó, rasgando as suas vestes, batendo em seu peito e percebendo o mal terrível que há nele. Me lembro de uma cena que vem à minha mente aqui agora, do Homem-Aranha. Eu vi minhas ilustrações de filme, né? Quando o Homem-Aranha ele é invadido por um parasita. Eu acho que é o Homem-Aranha 3, se eu não me engano. E ele fica todo pretão lá. Né? E tem uma cena que ele começa a perceber que aquilo ali era que estava mudando o seu comportamento, obscurecendo a sua percepção, enfim, fazendo ele ser o que ele não deveria ser. E uma das cenas importantíssimas é quando ele sobe uma torre de uma igreja e começa a bater ali no sino, e aquela coisa começa a se desprender dele. Quanto mais ela se desprendia, mais ele gritava, mais era doloroso. E esta cena, desta separação, desta saída deste mal, que é vivida pelo Homem-Aranha naquele filme, ela é o modelo da vida do crente, e deve ser assim. À medida em que a graça de Deus, ela ressoa em nosso interior, o mal se dissipa de nós e se desprende de nós. Mas, irmãos, isso não é sempre. Isso não é uma coisa... Na verdade, isso nos dói bastante. Mas à medida que a graça de Deus vai badalando e vai impulsionando o seu poder em nossa vida, o pecado vai se desprendendo. Triste é do crente que está se vestindo ainda do pecado, que não permite a graça de Deus arrancar aquilo da sua vida. Paulo está dizendo: eu odeio isso, eu vejo isso funcionando na minha vida, mas eu odeio isso, isso me dói, isso me machuca, é isso que eu não quero para mim, eu não quero isso em mim, eu quero outra vida. E meu irmão, este é o convite de Deus para mim e para você hoje, a viver esta outra vida, não mais o que era,
Versículo 20. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. E ele, mais uma vez, declara isso. Versículo 21. Assim, encontro esta lei que atua em mim. E aí, quando ele fala de lei nesse sentido, ele não está falando da lei de Moisés, ele está falando de um mecanismo que funciona de maneira autônoma dentro dele. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Paulo está colocando aqui o drama maior que é vivido por cada crente, que um dia já foi perdoado. Aleluia! Amém? Que um dia Deus nos torna seus amigos. Não somos mais inimigos de Deus, mas somos amigos de Deus. Mais ainda, Deus nos transforma como seus filhos. Aleluia! Deus nos liberta da escravidão do pecado. Deus nos liberta da lei. Mas ainda não temos isso em plenitude. Ainda Jesus não voltou. Ainda não fomos glorificados. Ainda estamos no processo de santificação. Ainda vemos em nosso corpo, em nossos olhos, em nossa língua, em nossas mãos, em nossos pés, o mal tão próximo, tão pertinho de nós. Ele ainda está aí sorrateiro, ele ainda está aí se escondendo e atuando e operando e contrariando-nos e colocando em nós esta quase bipolaridade, esquizofrenia, estas vidas tão opostas, mas convivendo dentro do mesmo ser. Na minha mente, eu amo a lei do Senhor, mas vejo em meu corpo, em meu ser, em meus membros, o pecado atuando. Eu quero convidar você, nesse momento aqui, a se analisar, a se perceber. Veja como você está. Veja como talvez você e eu nos acostumamos aos nossos pecadinhos. Olha os versículos finais. Miserável homem, eu que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Quem assistiu Chapolin Colorado sabe dessa frase. Quem poderá me defender? Quem? Não é o Chapolin Colorado. Versículo 25 declara: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. É Ele. É por Ele. É pelo seu poder que nós vamos vendo também em nós, vencendo a bondade e a graça, como aquela cena do Homem-Aranha, o badalado da graça de Deus vai ecoando em nosso interior e o mal vai se desprendendo. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. E mesmo que nós vivamos nesse dilema, graças a Jesus Cristo. Glória a Jesus Cristo. Não ao homem, porque por mim mesmo eu não consigo sair desta condição. O apóstolo Paulo, um homem experimentado, um homem que, mesmo antes de conhecer a Jesus Cristo, podia dizer de si mesmo irrepreensível. Como ele diz lá aos Filipenses. Mas ele mesmo disse também: eu não considerei isso como um ganho.
Eu joguei isso fora para ganhar a Cristo e ser encontrado nele, experimentar o poder da sua ressurreição. É em Cristo, é por Cristo que nós nos libertamos e vencemos. E agora nos achegamos a um outro senhorio, um novo modo de viver pelo Espírito. A respeito disso nós vamos falar na próxima pregação. Nós vamos voltar a este ponto que Paulo vai colocar aí no meio do capítulo 7, que ele vai retornar no capítulo 8. Porque há uma diferença grandiosa, um governo completamente diferente. Antigamente era eu. E coitado de mim. Será que eu poderia vencer o pecado? Nunca! Na verdade eu estava agarrado a ele. Mas Jesus me tirou dele, deste pecado. E me deu poder para viver livre dele. Aleluia! Portanto, eu não preciso da lei dizendo isso ou aquilo, porque agora eu tenho um outro Senhor, que não só me diz o que fazer, mas me dá poder para viver. É verdade, meus irmãos. O pecado é tão desprezível e poderoso, que mesmo uma pessoa redimida persiste e contamina a vida e frustra o seu desejo interior de obedecer à vontade de Deus. E nesse sentido, meus irmãos, eu convido realmente você a entristecer-se. Paulo vai falar algo que é terrível. É a perca da sensibilidade, porque nós nos acostumamos com o pecado. Paulo vai falar que as pessoas, elas começam a praticar o pecado. E aí elas chegam num nível, elas se acostumam com aquele nível e elas se aprofundam mais. Elas se acostumam com aquele nível e se aprofundam mais. E elas vão se afundando e perdendo a sensibilidade, a tal ponto que os seus corações se endurecem, a sua mente se endurece. Triste é o crente que tem deixado o pecado fincar uma fortaleza. O pecado finca uma fortaleza em seu coração. E a partir dali, ele vai. Se eu não me engano, é Martinho Lutero. Ele vai falar, eu vou parafrasear, eu sou péssimo em citações. Ele vai falar que é possível nós termos um pássaro pousando em nossa cabeça. A gente não vai conseguir impedir. Um pássaro venha e dê um voo rasante assim, e talvez pique a tua cabeça, ou pouse na tua cabeça, mas você pode impedir que o pássaro faça um ninho na sua cabeça. E se ele faz um ninho na sua cabeça é porque você deixou. Certo? Então eu pergunto a você, em que áreas da sua vida você se sente frustrado? Você percebe como o pecado tem se filtrado? Deus te chama hoje para lavar essa área da tua vida. Talvez pode ser aquilo que você vê, seja na televisão, seja no celular, seja na rua, seja na vida dos outros. Talvez seja aquilo que você fala. Talvez seja aquilo que você pega. Talvez seja o lugar para onde você vai. Eu pergunto a você, o que é que precisa ser lavado? O que é que precisa sair da tua vida hoje? E eu pergunto a você ainda, você crê realmente que Jesus é poderoso para nos ajudar a vencer todo o pecado que há em nós? E que não há nenhum mal, nenhuma atitude, nenhum pensamento, nenhum comportamento que o Senhor Jesus não seja poderoso para vencer em nós. Pois Jesus nos conquistou. Aleluia. Amém? Você pertence a Jesus. Mas
Mas Jesus, dia após dia, vai avançando nesse território. Vai tomando posse de cada centímetro, de cada pensamento, de cada área. Eu quero orar por nós, para que o Senhor reine e que dissipe toda a fortaleza do pecado em nosso interior. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Deus, nós estamos aqui como pessoas conscientes de que o mal está tão próximo a nós e nos espreita para nos levar para longe do Senhor, para nos levar, Senhor, a entristecer o teu coração. Mas nessa noite queremos dar graças ao Senhor Jesus Cristo. Declarar que Jesus é o Senhor da nossa vida. Senhor, a nossa vida é tua. Cada área, cada pensamento, cada palavra, cada atitude, cada lugar onde vamos, o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso sair, o nosso voltar, cada momento, ó Deus, pertence a Jesus. E nós queremos declarar isso, Senhor, como a tua graça ecoando em nosso interior e dissipando o mal. Retira de nós todo o caminho mau. Sonda, ó Deus, agora. Revela-nos hoje. Revela-nos através da tua palavra. Revela-nos através deste encontro. Aquilo que ainda persiste em nosso comportamento, em nossas atitudes, em nossos pensamentos. Encontra-nos hoje, Senhor, assim como o Senhor encontrou Jacó. Oh, Senhor. E nos faz estar conformes à tua vontade. Toca-nos com teu toque de graça e nos cura da doença do pecado. Que a partir de hoje, Deus, nós possamos ter uma atitude nova, uma atitude condizente com a tua obra em nosso coração e nossa vida. Eu clamo assim por mim, eu clamo assim pelo teu povo reunido aqui neste lugar, nessa hora, em nome de Jesus.